Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do YouTube da Associação de Beneficência Espírito Consolador. É com muita alegria que nós vamos fazer a nossa prece, sintonizando com Jesus e nos preparando para o estudo do Livro dos Espíritos desta semana. Senhor Jesus, Mestre querido, nós agradecemos muito por esta casa que nos consola, que tanto nos ajuda com oportunidades de trabalho no bem, de socorro, de amparo aos necessitados, de todas as ordens. Agradecemos também, Senhor, pelas oportunidades de estudos, de reflexões, de entendimento, compreensão e de alívio, Senhor. Que o estudo da doutrina, à luz do Evangelho que o Senhor nos deixou, tanto nos ajuda a compreender melhor e a viver melhor aqui na Terra. Abençoe, Senhor, para que possamos assimilar ao máximo as lições do Teu Evangelho e assim vivermos melhor aqui na Terra. Que assim seja. Meus irmãos, estão todos convidados para, em junho, retornarmos às atividades presenciais no Consolador, na Rua Independência, 2617, em São José do Rio Preto, ao lado do albergue noturno. Em junho, na primeira semana, teremos a primeira palestra de quinta-feira à noite e continuamos com os estudos de terça-noite, de segunda-noite, de quarta-noite e também de domingo. Os estudos de segunda-tarde, de quarta-tarde continuam. De domingo temos a palestra e também temos as atividades assistenciais. Segunda-tarde, terça de manhã, uma vez por mês e quarta-tarde, das 2h30 às 4h. Estão todos convidados ao estudo da doutrina e ao trabalho no bem. Muita paz a todos. Olá, nós vamos então dar sequência aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos, como fazemos aqui no Consolador todas as terças-feiras. E estamos no capítulo 2º, no livro 2º, que trata do mundo dos espíritos. E estamos no capítulo 6º. Nós terminamos na última semana os mundos transitórios e hoje nós vamos ver as percepções, as sensações e sofrimentos dos espíritos. Questões 237 à questão a 256. Então nós vamos refletir nesta oportunidade sobre o que sentem os espíritos depois que se libertam da matéria. Será que eles têm as mesmas sensações? Eles sofrem no mundo espiritual? Eles não, né? Nós sofremos no mundo espiritual da mesma forma que aqui no corpo físico? Então nós vamos começar a questão 237. Uma vez que no mundo dos espíritos a alma conserva ainda as percepções que tinha, pergunta, né? Uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha quando na sua vida física? Quer dizer, tem as mesmas sensações, o espírito liberto da matéria tem as mesmas percepções, os mesmos sentimentos, as mesmas sensações que ele tinha aqui na Terra? E a resposta é sim, sim e outras, né? Que ele não possuía porque seu corpo era como um véu que as obscureciam. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não há obstáculos. Então nós temos falado reiteradamente e não custa repetir. Nós somos espíritos. Todas as virtudes, todos os defeitos que nós temos são atributos do espírito. Então nós trouxemos algumas coisas e vamos voltar com outras. Nós trouxemos compromissos do passado, trouxemos aquisições pretéritas,
quando reencarnamos, nós espíritos. E quando voltarmos à pátria espiritual, da mesma forma, vamos levar, né, as nossas conquistas. Se Deus quiser, teremos conquistas, teremos evoluções, mas vamos também levar os nossos compromissos da presente experiência encarnatória. E com um pouco de trabalho teremos resgatado algumas delas. Então o espírito no plano espiritual é a mesma criatura, né? Ele tem as mesmas percepções. Só que o corpo físico, ele impede o exercício de, né, certos atributos do espírito, né? O corpo físico é uma espécie de obstáculo. O espírito, ele se desloca pelo pensamento, ele irradia, ele enxerga para todos os lados, mas o corpo físico é uma limitação. Então, liberto, ele pode exercer as suas faculdades e outras, né? Na questão 238, há uma pergunta muito simples, mas muito importante, porque os neófitos, aqueles que se iniciam nos estudos, eles têm uma visão equivocada disso, né? Os espíritos sabem tudo. Os espíritos desencarnados, pelo fato de desencarnarem, passam a ter conhecimento de tudo? É evidente que não. Nós somos a mesma criatura, né? Quando desencarnamos, continuamos com os mesmos conhecimentos. Ninguém adquire virtude, conhecimento, bondade, santitude apenas pela morte. É uma ilusão pensar que a morte nos torna santos, né? Então aquele chavão, descansou, né? Não é bem assim. Continua sendo a mesma pessoa com os mesmos conflitos. Se a criatura encarnada é uma criatura complicada, com pensamentos contraditórios, que não vive em harmonia, desencarnado vai continuar do mesmo jeito, não muda nada. Somos a mesma pessoa logo após a nossa desencarnação. Quer dizer, ninguém vira inteligente só porque morreu. Ninguém passa a saber tudo só porque morreu. O conhecimento se adquire com estudo, com experiência, com vivência, com lucidez, com boa vontade, não com a desencarnação. A desencarnação é a libertação do espírito, né? Não é um ato pelo qual se adquire todos os conhecimentos. Naturalmente, que quanto mais evoluído, quanto mais perfeito o espírito, maior o seu conhecimento. Quanto menos evoluído, digamos assim, quanto mais ignorante, menor o seu conhecimento. O que é a ignorância? É o desconhecimento. Então, espíritos mais evoluídos, quando se libertam da matéria, certas faculdades da alma afloram. Que faculdades? Atributos que ele já tinha. Não é que ele adquiriu com a morte, ele já tinha, mas estavam abafados com a sua experiência. Vamos exemplificar com aqueles nossos irmãos que estão em condição especial, né? Que tem alguma deficiência, alguma limitação física, né? Um deficiente mental. Ele é um espírito igualmente inteligente e às vezes até mais, né? Ele tem todas as capacidades, todos os atributos que qualquer espírito tem. Só que o corpo físico tem um defeito. Vamos pegar outro defeito. Ele não anda, ele tem as pernas com doença, ele não anda. Então, quando ele desencarna, ele se liberta do corpo físico e volta a andar. Não é que ele aprendeu a andar com a morte, ele já sabia, né? Não é que ele aprendeu a pensar e ter lucidez com a morte, é que ele já tinha, o corpo é que era um obstáculo. Então, o espírito, né, ele é a mesma criatura depois da desencarnação, só que o corpo que o restringia, né, o corpo acaba deixando de ser esse obstáculo, né? A questão 239 pergunta assim: depois da morte, depois da desencarnação, depois da libertação, os espíritos passam a conhecer o princípio das coisas? O espírito conhece segundo a sua evolução, conhece as coisas, tem um entendimento da vida conforme a sua maturidade, né? Da mesma forma aqui na Terra, nós não vemos criaturas preocupadas com festas, preocupadas com roupas, preocupadas com status, preocupadas com aparência física. Quantos valores materiais equivocados que nos iludem, né? E a criatura acha
que ser, né, celebridade, né, que estar na mídia é importante, né? E ela faz um esforço tremendo para aparecer. Que ilusão que nós temos, né? Então, quanto mais esclarecida a criatura, mais ela entende. Quando menos esclarecida, menos ela entende. Tanto no plano espiritual quanto aqui na Terra, né? A questão do tempo, né? A pergunta 240 fala assim: os espíritos compreendem o tempo como nós, né? Então, traduzindo essa questão, os espíritos desencarnados têm a mesma percepção do tempo que nós, espíritos encarnados, temos? É claro que não. Nem nós aqui encarnados temos a mesma percepção, né? O tempo é proporcional àquilo que a gente lembra, né? Então vamos exemplificar. Se você falar para uma criança de 12 anos, né? A criança fala, eu queria ser maior de idade para poder fazer tudo, né? Olha que ilusão, né? Ter 18 anos, eu posso fazer tudo? Não pode, porque você tem limitações econômicas, morais, sociais, né? Mas o jovem acha que quando fizer 18 anos vai poder fazer tudo. Então o jovem de 12 anos fala assim, eu queria dirigir, poder dirigir um carro. Então alguém fala assim para ele, daqui 6 anos você vai ter 18, você vai poder tirar a carteira de habilitação. E o jovem fala, nossa, 6 anos é muito tempo. Por que para esse jovem de 12 anos, 6 anos é muito tempo? É que 6 anos é meia vida para ele. Tem 12, 6 é meia vida para ele. Agora, se falar assim para uma pessoa de 60, de 70 anos, uma pessoa madura, falar assim, 6 anos, a pessoa, passa que você não vê. Por quê? Porque para essa pessoa de 60, 6 anos é 10% da existência dela, é muito pouco, então é proporcional. Então vamos pegar esse raciocínio e levar para o espírito desencarnado. Aqui para nós na Terra, 50 anos, 100 anos é uma vida, é muita coisa. E para o espírito milenar, o espírito que tem 1000, 2000, 3000 anos, o que é 100 anos? 100 anos não é 10% do que ele conhece, né? É 3%, é muito pouco. O que é 3% da minha idade? Na sala do lado. O que é 3%? É muito pouco. Então, esta percepção que nós temos do tempo, essa percepção que nós temos do tempo é proporcional à nossa experiência. Eu estou aqui no Consolador, né? E um jovem entrou para tomar água. Eu pensei que ele ia na evangelização, ele veio buscar água. Então é a percepção do tempo. Então o espírito o desencarnado não tem a mesma percepção do tempo que o espírito encarnado. Questão 241. Os espíritos têm do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Lógico que o espírito desencarnado ele pode ter uma percepção maior, mas vai depender muito da sua elevação, né? Vai depender muito da sua compreensão. Eu paro o carro aqui no Consolador, ali na rua, e sempre tem um senhorzinho ali na calçada, né? De chinela havaiana, deve ser desempregado, aposentado, braço cruzado, olhando para o nada, né? Eu falo bom dia, só. E eu nunca o vi aqui na casa espírita, né? Então ele está ali, esperando a morte chegar, como diz a música, né? Esperando a morte chegar. Ali parado na calçada, olhando um carro que passa, olhando outro, eu vejo ele mora tão pertinho do Consolador, tão fácil para vir assistir um estudo, participar de uma atividade, né? Mas está ali parado, né? Então, sem crítica, né? Ele pode ser um ser muito virtuoso, muito mais iluminado do que eu. Mas, né, a criatura entende as coisas? Entende na medida do possível, né? Na medida da percepção, né? Na medida da elevação. Então o espírito entende se for elevado. Se for um espírito ignorante quer dizer não evoluído, né? Que não conhece. Ele vai desencarnar e falar, eu queria estar vivo na Terra para poder comer carne. Eu queria estar vivo na Terra para poder fazer, né, aquilo que me dava prazer físico, quando os prazeres morais são muito melhores, né? Mas ele não sabe.
Então, o espírito vê, entende, compreende? Sim, mas depende da sua elevação, né? Vamos pegar uma criança para fazer um exemplo, né? Você dá um brinquedinho, um plastiquinho, uma bolinha para a criança, ela fica super feliz, né? Para ela aquilo é alegria. Você tira o brinquedinho, ela chora, ela fica triste. Então, depende da maturidade da criatura. Ela vai enxergar, compreender, ver. Aliás, a gente sabe disso. Uma pessoa madura, uma pessoa experiente, tem uma visão diferenciada da vida, né, do que uma criatura imatura. Então, o espírito compreende mais se ele for mais evoluído, né? Questão seguinte, questão 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento lhes é ilimitado? Então, nós encarnados dependemos da memória física, né? Se tiver um problema físico, orgânico, mental, a gente vai, né, vai ter uma limitação maior. Agora, o espírito liberto da matéria, o espírito não tem corpo físico, né? Então, o espírito não vai ter essa limitação. Mas o que está vivo na nossa memória é o que a gente se interessa, é o que a gente põe atenção, é o que a gente, né, pensa, né? O texto assim, ó: como não temos mais o véu material que obscurece a sua inteligência, lembramos-nos de coisas que se apagam para a tua memória, mas os espíritos não conhecem tudo, a começar pela sua própria criação. Então é um espírito falando, né, que eles não têm o corpo físico, não têm o véu material, não tem, né, essa limitação de tempo. Aliás, falávamos do tempo há pouco, né? Então, às vezes alguém me faz uma pergunta e fala: nossa, mas isso foi há 30 anos atrás, eu já esqueci. Porque 30 anos, para mim, é muito, né? Metade da minha vida. Mas para um espírito milenar, 30 anos é 3%. Então, está mais fresco, mais recente na memória, né? Então, a questão do tempo também interfere na memória, né? Para nós, 50 anos, 30, 10 anos, né? O ano passado, o que nós fizemos em maio do ano passado? Eu não lembro, né? Não lembro, mas talvez o espírito se lembre, né? Se foi importante, né? Se ele quer lembrar, se ele guardou, porque tem coisa que a gente também quer esquecer, né? Questão 243. Os espíritos conhecem o futuro, né? Eu sempre digo que a resposta mais provável de todas as questões do Livro dos Espíritos é: depende se ele é evoluído ou se ele não é evoluído. Aqui é a mesma coisa, né? Os espíritos conhecem o futuro, depende da evolução, né? Depende da evolução. Quanto mais evoluída, a criatura tem uma noção melhor. Mas isso não devia ser novidade para nós. Se nós falarmos, por exemplo, da ciência econômica, que eu não domino, não é? Os economistas vão me desculpar se eu falar bobagem, mas vamos pegar a ciência econômica. O economista estuda o mercado, ele vê o que está acontecendo, né? Ele vê um tipo de aplicação, o dólar, o câmbio, não sei o que, está tendo uma trajetória. Então ele fala: a tendência é acontecer isso, mas historicamente, depois de tanto tempo, cai ou sobe. Então ele antevê algo que pode acontecer pelo conhecimento, né? Então, se dermos outro exemplo, a questão, né, da ciência médica. Então, o médico sabe, a pessoa consome um determinado produto, um determinado alimento, álcool, açúcar, sal, gordura, colesterol ruim. Então o médico fala assim: se você continuar consumindo isso, daqui tantos anos vai acontecer tal coisa na tua vida. Então, pelo conhecimento, pelo estudo, ele antevê algo que pode acontecer, né? Que ele sabe que vai acontecer. Então é isso, né? Quanto mais evoluído, quanto mais preparado, quanto mais conhecimento a criatura tem, mais ela percebe o que pode acontecer, né? Aliás, a história, né? Agora nós estamos falando da ciência, de outra área da ciência, a história fala assim: você estuda o passado para compreender o presente, né? E para tentar
vislumbrar o futuro. Então, uma pergunta, uma colocação interessante: por que nós falamos português no Brasil, né? E temos que ficar estudando inglês? Não era melhor que a gente falasse inglês, né? E não precisasse estudar inglês? Então nós falamos português no Brasil porque, segundo a história, fomos colonizados por portugueses. Então, estuda o passado para compreender o presente, né? Enfim, então é isso. E conforme a criatura conhece mais, estuda mais, vivenciou mais, ela vai antever melhor o futuro. Quanto mais evoluído o espírito, né, mais ele vai acertar, né, no que ele acha que pode acontecer, né? Agora, mesmo os espíritos mais evoluídos, eles não conhecem completamente o futuro. Porque quem sabe que não conhecem completamente o futuro, conhece completamente tudo. Por quê? Somente Deus, né? Somente Deus, que é o soberano Senhor, ele conhece o passado, o presente e o futuro, né? A gente pode se aproximar, pode ter um entendimento maior, mais claro, mais lúcido, mas completo, não. Completo, somente Deus, né? Aí a questão 244 é outra questão, né, que parece uma questão feita por seres humanos, por homens encarnados, espíritos encarnados, né? Os espíritos veem a Deus, né? Essa questão, ela é uma questão que parte da premissa de que Deus seria material, né? Porque o que nós vemos? Nós vemos a matéria, nós não vemos o ar, nós não vemos produtos químicos, nós não vemos os espíritos, né? Então, tirando algumas exceções de médiuns, então nós vamos ver a Deus, né? Fisicamente nunca. Deus não é físico, Deus não é material, né? Agora, vamos interpretar assim: os espíritos superiores, né? Eles se aproximam, eles sentem, né? Eles compreendem mais do que os inferiores, porque Deus está presente em todas as coisas, no amor. Nós não vemos o amor, e Deus está presente no amor. Então, vamos ver Deus um dia? Ver não é a palavra adequada, né? Ver com os olhos da matéria nunca, né? Mas vamos sentir, compreender cada vez mais, né? Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite uma coisa, mesma coisa, né? Alguns irmãos nossos de outra crença falam assim: foi a mão de Deus. Aliás, é um dito popular, né? A mão de Deus interferiu, né? A mão de Deus é uma figura metafórica, né? Deus não tem mão, porque Deus não é um homem que tenha mãos, dedos, né? Braços e pernas. Deus é a inteligência suprema. A mão de Deus não existe, existe a vontade de Deus, que interfere em tudo, que interfere em todos, né? Então, quando um espírito diz: a Deus me proíbe de fazer tal coisa, na verdade as leis de Deus, a sistemática, a lei de causa e efeito, né, impede um espírito inferior de ir num lugar, né, protegido, por exemplo, né, protegido pela couraça do amor, pelas vibrações do amor, pela prática da caridade. Então forma uma defesa numa determinada instituição, né, numa determinada religião, numa determinada residência, por força de orações, de bons pensamentos, de prece, de culto no evangelho, uma casa é protegida. Então um espírito inferior fala assim: Deus me proíbe de entrar ali, né? Na verdade, Deus não tem um velhinho ali falando: você não pode entrar. Isso não existe, mas tem toda, né, a vontade de Deus, a sistemática, as leis de Deus, né, a organização da vida, né, ali, que impede efetivamente aquela criatura inferior de entrar num ambiente purificado, né? Então o espírito não vê uma pessoa proibida, mas ele sente, né, uma intuição, uma advertência. É isso, né? É isso. A questão 245 fala da visão, né? A visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos. Então, nós sabemos que enxergamos pelos olhos, né? Segundo a ciência, a luz entra no olho, se forma a imagem no fundo do olho, né? Então, se nós fecharmos os olhos, nós não vemos, né? Então, é preciso que a luz entre e forme lá
no fundo dos olhos, diz que forma invertida, o cérebro desinverte, tudo bem. Então a nossa visão é assim, né? É uma visão que depende do olho físico, depende da luz refletir nos corpos também. Agora o espírito, ele não enxerga com os olhos, ele não anda com as pernas, né? Ele irradia para todos os lados. Então, imaginemos uma lâmpada acesa irradiando para todos os lados. Assim é a visão do espírito, né? Não é circunscrita, né, a um órgão, ela irradia para todos os lados, né? O texto fala assim: a visão reside no espírito, né? Então o espírito consegue ver para todos os lados. Naturalmente, que nós vamos lembrar aquela afirmativa que eu fiz há pouco, de que a melhor resposta depende de quanto ele vê. Se é mais evoluído, irradia mais, tem uma luz mais intensa. Se é menos evoluído, irradia menos, né? A questão 246, ela pergunta assim: os espíritos dependem da luz para ver, né? Nós sabemos pela ciência, né, pela física, pela ótica, que o corpo, ele não tem luz. Esse é um corpo opaco, sem luz. Por que eu estou vendo essa garrafa, né? Eu estou vendo essa garrafa porque a lâmpada está irradiando na garrafa e ela reflete e eu vejo, entra pelos meus olhos. Se eu apagar a luz, eu deixo de ver a garrafa. O que significa que eu estou vendo a garrafa porque a luz está irradiando a garrafa. E se eu apagar a luz, eu não vejo a garrafa porque a garrafa não tem luz própria. Então nós dependemos da luz para enxergar. E os espíritos? Os espíritos vêm por si mesmos, né? Vêm por si mesmos. Eles não têm necessidade da luz exterior. Essa luz que nós dependemos é uma necessidade para o nosso corpo físico e não para o espírito, né? Da mesma forma que o transporte, a questão 247, né? O espírito se transporta pelo pensamento. A gente tem uma intuição disso. Às vezes, né, a gente está ali descansando um pouquinho depois do almoço, né? Fazendo a la siesta, a famosa la siesta. Estamos dando aquela cochiladinha de 5 minutos depois do almoço. E aí a gente pensa num compromisso lá no trabalho, e depois lá na outra, na casa de um filho, lá na casa do outro, a gente dá uma despertada assim, nós falamos: nossa, parece que eu dormi uma meia hora, que eu sonhei, né? É que o nosso pensamento irradia para todos os lados, o espírito se manifesta pelo pensamento e irradia, né? Ele não depende da perna para andar, né? Eu tenho uma filha a 500 quilômetros daqui, eu penso na minha filha e o meu pensamento já está lá. Eu não preciso caminhar 500 quilômetros, né, para chegar lá. O pensamento vai, né? Então é assim, né? O espírito se transporta com a rapidez do pensamento. Pode-se dizer que vê tudo de uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e se dirige ao mesmo tempo sobre vários pontos diferentes, né? É a questão 247 do Livro dos Espíritos, né? 247. Então, a visão do espírito independe da luz. E o espírito vê as coisas como nós, né? A visão dos espíritos, ela não é obstada pela matéria, né? A gente olha, eu estou vendo aqui do outro lado aqui da sala uma parede, eu não vejo que tem do lado de lá, está tendo evangelização agora aqui no Consolador. Eu não vejo essa matéria do lado de lá. Eu não vejo porque a parede me impede, mas o espírito pode se concentrar na outra sala e ver, porque ele não vê com os olhos de carne, né? Ele vê pelo pensamento, né? Então eles vê mais longe, né? Não depende da distância física como nós, né? A gente vê limitado ao alcance dos nossos olhos, né? A gente tem que entender que nós encarnados dependemos da matéria e o desencarnado não depende da matéria, né? Questão seguinte, questão 250. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, é possível que ele deixe de usá-las? Então, é evidente que não só o espírito desencarnado, mas nós mesmos, né? A gente pode estar
conversando com uma pessoa e pensando em outra coisa e não está ouvindo o que ela fala, né? Então a gente põe atenção no que a gente quer. O espírito tem uma capacidade de ouvir. O espírito desencarnado tem uma capacidade de ouvir maior que o espírito encarnado, porque o espírito encarnado depende do ouvido. O ouvido é uma limitação. Nós sabemos que com a idade nós vamos ouvindo cada vez menos, segundo a ciência dos homens, né? Há exames que constatam que vai diminuindo, né, a audição com a idade, normal, né? Acontece com todo mundo, sem problema. E o espírito não tem essa limitação, mas ele vai ouvir o que ele quiser ou aquilo que ele colocar atenção, né? O que ele não quiser ouvir, ele não vai ouvir. A questão 251 fala assim: os espíritos ouvem a nossa música? É uma questão interessante. Fala assim, pode ouvir, mas não põe muito interesse porque é um batuque primitivo, né? É vulgar, né? Selvagem. A música do plano espiritual é sublime, elevada, né? É algo diferenciado. Mesmo as músicas aí na Terra, as mais evoluídas, elas são primitivas para o plano espiritual evoluído, né? Isso sem falar daqueles, né, bate-estaca, né? Aqueles barulhos que a gente ouve algumas vezes, que são muito primitivos, são rudimentares, né? E a natureza? Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? São sensíveis às belezas de todos os mundos, né? E o texto fala que há belezas em outros mundos que nós estamos longe de conhecer, né? E os sofrimentos? Os espíritos experimentam os nossos sofrimentos físicos? Questão 253. Bom, se eles não têm corpo, eles não têm por que sofrer. Acontece, né, que por vezes a gente se fixa nos pensamentos, né, e a gente sofre pela recordação. Bom, nós vamos encerrar os nossos estudos aqui. Continuamos na próxima semana. Leiam um texto que vale a pena. O texto, ele completa os nossos estudos. Tenham todos uma boa semana.